Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Helena Santos, é um prazer ter vocês aqui comigo. Hoje eu quero mostrar para vocês a montagem de algumas cuias, alguns vasos para jardim vertical. Mas antes disso, gostaria de convidar você a se inscrever no canal, a curtir, compartilhar, deixar o seu like. Isso é de grande importância para nós. A primeira coisa é olhar o local que a gente vai fazer esse jardim. Uma parede, um muro, qual é a quantidade de sol. Mas isso eu vou mostrar para vocês no próximo vídeo. Hoje eu vou mostrar a escolha dos vasos e como está sendo montado. Nós escolhemos esses vasos tipo meia-lua, porque vamos colocar os parafusos direto no muro. A medida dela é 20 de largura, 20 por 15 de profundidade. Escolhemos a cor preta. Segundo passo, olhar se esses vasos estão furados. Se você observar, tem uns furinhos, certo? Depois, a forma que a gente vai fixar esses vasos na parede, no muro, melhor dizendo. Ele tem um encaixe aqui, ó, aqui atrás, ó. Mas eu prefiro sempre fazer um furinho, utilizando a furadeira com uma broca 8, para evitar que esses vasos, em caso de um vento ou um esbarro, ele venha a cair. Então, é o segundo passo, furar. Ele tem que ser furado antes de ser transplantado. Segundo passo, vamos fazer a drenagem. Eu sempre utilizo a argila expandida, 3 a 5 centímetros no fundo do vaso. Depois, a mistura do substrato. Eu sempre a gente faz a composição do substrato. Esse aqui tem uma composição de arroz carbonizado, palha, melhor dizendo, carvão e material decomposto da cama de coelho, que é rico em nitrogênio. E para a planta, no caso de jardim, que a gente quer as folhagens bem bonitas, não há adubo melhor. Aí se faz essa mistura. Olha. Ah, mas não é preto? Não necessariamente. A cor do solo não vai interferir muito na questão da drenagem e nem também na questão de nutrientes. É só uma questão de gosto mesmo, tá? Que o que manda para a planta é a quantidade de elementos que esse solo contém, que seria os adubos, né? Seria lá nitrogênio, potássio, fósforo, entre outros, que são, na verdade, de 13 a 17 elementos químicos que a planta absorve para manter bonito. Depois, retirar a planta do vaso. Do vaso que eu digo, do local que ela esteja plantada para fazer o transplante. Aqui foi retirado, você vê que ela está bem enraizada. Provavelmente essa planta nem murche. Isso aqui é um filodeno, tá? Uma variedade de filodeno. Depois, fazer o plantio. Vou mostrar um plantado que já fiz o plantio para vocês. Olha aqui, ó. Ai, tá pesado. Olha, pessoal, esse aqui já tá transplantado. Agora é só irrigar e colocar no local, certo? Aqui eu vou estar utilizando, para esse jardim, são 60 vasos, meia-lua. Eu vou estar utilizando 10 variedades e vou fazer um mesclado. Aqui foi transplantada uma peperônia, uma variedade de peperônia, que resiste muito bem ao sol e também à meia sombra. Aqui nós temos o cigônio,
que também eu vou estar colocando lá, que ele é pendente, né? Eu vou estar, na verdade, vou estar utilizando todas as plantas pendente para montar esse jardim, certo, pessoal? Então, é isso aí. Primeiro, olha, antes de você fechar um projeto, antes de você pegar um jardim para estar fazendo, no caso do jardim vertical, primeira coisa é olhar o local que esse jardim vai ser implantado. Segundo, fazer um levantamento, a quantidade de sol, qual horário que esse sol esteja atingindo lá. Melhor dizendo, a intensidade desse sol. Porque se esse sol é de manhã, a intensidade é uma. Se é de 11 às 3, a intensidade é outra, que é a hora mais quente que tem. Então, para colocar essas plantas que vai estar se desenvolvendo nesse ambiente, certo? Depois, o que a gente vai fazer? Vamos fazer um painel, madeira, de alambrado, ou vamos colocar diretamente no muro? Para colocar diretamente no muro, que é o nosso caso, uma coisa que tem que estar bem atento, se esse muro não vai ter problema de infiltração, se ele possui resistência para isso, ok? E depois vamos escolher o material. Os vasos, né? Ele pode ser só de plástico? Não necessariamente, você pode fazer ele de cimento com fibra, de cerâmica ou de plástico. Somente de cimento? Não recomendo, por ser um vaso extremamente pesado. E para a parede não seria ideal, tá? Em questão de custo, o de plástico vai ser o mais econômico. E a durabilidade também é boa. Não atinge muito, não há muita diferença entre um e outro. A questão estética, o de fibra com cimento ficaria mais bonito. Porém, no caso do nosso jardim, como vai ser uma parede verde, com um período de 3 a 6 meses, essas plantas já fechou. Então, não verá mais que tipo de vaso está sendo usado. Então, esteticamente, não vai mudar nada. É só uma questão de paciência nos primeiros 3 meses. Depois a planta fecha, não vê mais que tipo de vaso que está sendo usado. E também a questão de peso, a questão se esbarrar, cair, não quebra, né? Que o plástico tem essa facilidade, não é somente o custo. Depois observar bem como ele é fixado, como eu mostrei para vocês, os furos. Dá para vocês verem o furinho com furadeira. Eu utilizo a broca 8 com o parafuso e a bucha, né? Porque quando você vai colocar o parafuso na parede, no muro, para fixar o vaso, é necessário usar a bucha para que esse parafuso não escape. Para que seja bem parafusado, para evitar que perca a planta e também possa acontecer algum acidente, um vaso cair em cima de alguém. Então, são observações que tem que ser feitas. Depois, como eu falei para vocês, a drenagem do vaso. É só argila expandida que pode ser usado? Não. Tem pessoas que gostam de usar isopor picado, pode usar pedaço de telha, tijolos, até pedras, mas eu não gosto que fica pesado, tá? Não é recomendado devido ao peso. Depois, a mistura do seu substrato, a composição do mesmo, tá? Não pode ser um substrato pesado, que tenha muita argila, né? Ele tem que ser meio termo, que tenha uma facilidade de drenagem para que a água não fique empoçada, mas também que não tenha muita areia para que a água passe direto. Contenha um pouco de matéria orgânica. E isso ajuda bastante, tanto segurar a umidade, quanto também segurar a questão nutricional, ok? Depois, fazer o transplante. Escolher as plantas apropriadas. Sempre que eu digo
converse com seu cliente antes, veja qual é o gosto dele, para depois você fazer a escolha dessas plantas. E sempre em conjunto com ele. Por quê? Quem tem que estar sempre satisfeito é o nosso cliente, não é isso? Olha só, eu gosto muito de trabalhar plantas que seja mais rústica, plantas que seja mais resistente, devido à questão da facilidade na hora de cuidar. Porque para mim é tranquilo cuidar de qualquer planta, mas a gente tem que pensar que nós não estamos trabalhando com quem é especialista nisso. Nós estamos montando pessoas que talvez seja leiga no assunto. E se a gente coloca uma planta bastante delicada que tenha muita exigência ao cuidado, pode vir ao caso de não termos sucesso. Porque se o jardim não é cuidado, ele não vai ficar bonito. E se ele não ficar bonito, o nosso cliente não vai ficar satisfeito com o nosso trabalho. E isso é de grande importância, não é? Então, pessoal, eu gostaria de mostrar esse jardim pronto para vocês. Então, nos acompanha, veja o próximo vídeo que eu vou mostrar essas plantas montadas no painel no jardim vertical. Volto a convidar você a se inscrever no canal, a curtir, compartilhar, comentar, fazer as suas críticas, fazer suas observações, o que vocês gostariam que eu falasse, o que vocês gostariam que colocasse, que a gente tivesse mostrando para vocês em questão de orientação técnica, informações na área de adubação, tipo de plantas, ou tipo de jardins que vocês gostariam que eu falasse, ok? Então, ficamos assim, um grande abraço e até o próximo vídeo.